Deus te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E Ele tem um propósito para a tua vida. Amém? Hoje é a 8ª semana dessa série que eu estou pregando, Nascidos e Chamados com um Propósito. Eu comecei essa série com a intenção de ser apenas uma mensagem para um dia, para um domingo, e de repente Deus colocou no meu coração a noção da importância do povo de Deus reconhecer e entender que cada um de nós é chamado com um propósito. Você não é mais um no meio de uma multidão. Você não é simplesmente mais uma molécula no meio de uma massa. Você não é mais um grão de arroz na panela. Você é uma pessoa a quem Deus olha como um indivíduo. Ele se importa com você especificamente. Deus pensa em você como se você fosse um filho único. Como é que Deus faz isso? Eu não entendo. Mas eu sei que a Bíblia diz, por exemplo, que até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça. Você sabe que tem ou não tem cabelo na cabeça. Uns têm mais, outros têm menos. Mas quantos você tem, você não sabe. Mas Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E até quando cai um fio desses cabelos, a Bíblia diz que Deus toma conhecimento disso. Deus te conhece a nível molecular, a nível celular. Você sabe que a Bíblia diz que quando você ainda era substância informe, no ventre da sua mãe, ou seja, você foi concebido, e ainda era apenas uma célula que multiplicou, que virou 2, que virou 4, que virou 8, que virou 16, que virou 32, que virou 64. Quando você ainda não tinha uma definição, quando nenhum médico ainda podia dizer se o que iria ser gerado a partir daquele bolinho de células era um menino ou uma menina, só se fosse lá para pegar um pedaço do DNA para ver se era XX ou XY. Mas quando ninguém ainda podia saber isso, não havia exame que ainda identificasse se era menino ou menina, Deus já sabia até mesmo o teu nome e já tinha contado todos os teus dias. Porque Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus que Ele olha a minha igreja. Não, quando Ele olha para você, Ele vê um filho amado em quem Ele se compraz. Amém? E é preciso que você tenha cada vez mais uma noção de que você foi nascido e chamado com um propósito. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu nasci e fui chamado por Deus com um propósito. Aleluia! Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você não é mais um no meio da multidão. Você é um filho amado ou uma filha amada. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Eu puxei aqui 2 versículos. 2 versículos que eu poderia, talvez eu esteja trazendo a cada semana um versículo que relembra você, porque o que não falta na Bíblia, surpreendentemente, são versículos que mostram que Deus tem para cada um de nós um propósito. O que não falta na Bíblia é versículo falando sobre isso. E olha só o que diz aqui, Eclesiastes 3:11. Ele, Deus, eu botei uma versão aqui que não temos no português, que é a versão amplificada, e coloquei mais algumas coisas ali entre parênteses, para você ter uma noção mais ampla daquilo que Deus quer dizer a respeito do propósito que Ele tem para a sua vida. Ele diz assim: Ele, Deus, fez tudo lindo e apropriado ao seu tempo. Ou seja, você não nasceu fora de época. Você não nasceu nem antes nem depois do propósito. Deus te trouxe para nascer na época que você nasceu, porque Ele tinha um propósito para a sua geração. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você é muito importante para a nossa geração, para a sua geração. Essa noção de propósito para cada geração. Eu não quero chegar no céu e ouvir de Deus a notícia: cara, eu tinha um propósito para você influenciar, para você impactar a sua geração, mas cara, você não influenciou. Não, eu quero chegar lá e ouvir: cara, olha só, você está vendo aquela montoeira de gente ali? Aquelas 10 pessoas vieram parar aqui por causa da influência que você teve na sua geração. Aquelas 20 pessoas, aquelas 30, aquelas 500, aquelas 2.000, aquelas 5.000, aquelas 10 milhões de pessoas, elas estão aqui por causa da influência que você teve na sua geração. Levante uma das suas mãos e diga isso: eu quero ter influência na minha geração, para a honra e glória do meu Deus, para que o nome de Jesus seja famoso. Amém? É um desejo que tem que queimar no nosso coração. Ele fez tudo lindo e apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração e na mente do homem o anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade é um senso de propósito divinamente implantado, cujo impacto vai além dessa vida terrena. O homem nasce com esse senso de propósito.
Isso vai sendo roubado do coração dele ao longo do tempo. Se ele não tem um encontro com Jesus, ele vai perdendo esse senso de propósito e alguns chegam a se tornar ateus. Mas ninguém nasce ateu. Ninguém já vem de berço ateu. O ateísmo é fruto de uma série de coisas que ao longo do tempo a pessoa vai abrindo mão da crença de Deus, são sentimentos que geram depois justificativas cognitivas. Mas ela não começa a vida dizendo, não, eu nasci ateu e sempre fui ateu. Começa com alguma coisa a nível de sentimentos que depois ela tenta explicar com nível cognitivo. Se você for na raiz da coisa toda, ela perdeu o senso de propósito divino. E por isso ela não acredita mais em Deus. Porque ela perdeu esse senso colocado no coração dela. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O ser humano, ele muitas vezes, ele não consegue compreender a nossa fé, porque ele não consegue compreender tudo aquilo que Deus fez. E nunca conseguirá, porque a nossa mente é muito limitada. A nossa inteligência é limitada. E Deus tem uma mente e uma inteligência ilimitada. Então eu olho para a palavra e eu já desisti de tentar entender tudo que Deus faz. Eu olho para a palavra, nem tudo que eu vejo na palavra eu entendo, mas tudo que eu vejo na palavra eu creio. Amém? Eu não consigo entender Jesus andando sobre as águas, porque até onde eu saiba, a minha compreensão, a minha inteligência, a minha cognição, o meu aprendizado, a minha experiência humana me diz que em cima de água não se anda. Mas eu creio que Jesus andou sobre as águas. Eu não vi Jesus ressuscitar, mas eu creio que ele ressuscitou. Hoje eu conheço provas históricas da ressurreição de Jesus. Eu poderia aqui passar uma pregação inteira, um estudo inteiro mostrando para você provas históricas da ressurreição de Jesus. Mas antes de ter provas históricas, ou apesar das provas históricas, eu creio na ressurreição, embora eu não tenha visto Jesus ressuscitado. Amém? Eu não entendo como é que alguém que morreu e depois de 3 dias ressuscita, mas eu creio. Amém? Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. O que esse versículo está dizendo é o seguinte: quando você entende a sua chamada, o seu propósito, e você se firma nessa crença de que você tem um propósito, você não é mais um grão de arroz na panela, você não é mais no meio de uma multidão. Quando você entende que você é chamado com um propósito, que Deus te ama incondicionalmente, que Ele olha para você como um indivíduo, e você se firma nisso, isso traz paz para o seu coração. Porque agora você tem certeza da sua salvação. Você agora tem certeza de um propósito. Você não está no mundo a passeio. Isso traz paz para o teu coração. Amém? Efésios capítulo 1 nos diz que em Cristo, eu vou mostrar para você algumas coisas que do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, são coisas que eu fui pensando que a Bíblia diz a nosso respeito. Diz, por exemplo, que nós temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos. Que nós somos alvo das bênçãos de Deus. Amém? Você pode dizer isso: eu sou alvo das bênçãos de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é alvo das bênçãos de Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus não erra o alvo. Deus não erra o alvo. Deus não olha e fala assim: vou mandar uma bênção. Ih, rapaz, caiu do lado, quase que eu acertei. Foi na pessoa errada. Não. Deus, você é alvo das bênçãos de Deus e Deus não erra o alvo. Amém? Depois ele diz que nós fomos escolhidos nele antes mesmo da fundação do mundo. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Diz mais, diz que nós fomos predestinados a nos tornarmos filhos. Eu e você somos filhos legítimos de Deus. Deus nos escolheu para isso. Deus nos predestinou para isso, para sermos filhos. Amém? Diz também que nós recebemos a sua graça, favor imerecido, gratuitamente, não por causa de obras, não por causa de esforço, não por causa de merecimento, mas nós nos tornamos alvo do favor imerecido de Deus gratuitamente. Diz também que nós, através dessa graça, recebemos a redenção, ou seja, o livramento de toda e qualquer maldição. Você e eu não temos mais nenhum peso de maldição sobre a nossa vida. Você e eu agora somos abençoados. Diz ainda que nós, pelo sangue de Jesus, recebemos a remissão, ou seja, o perdão pleno, completo, de todos os pecados,
de acordo com a sua riqueza, com a riqueza da sua graça. Diz mais, diz que nós fomos feitos herança. Nós não somente temos uma herança, mas nós também somos parte de uma herança. Nós somos herança de Deus. Diz mais, diz que nós tivemos o mistério da vontade de Deus desvendado. É um erro quando um pregador qualquer sobe numa plataforma para dizer: meu irmão, você precisa entender que a vontade de Deus é um mistério. Para um, às vezes, ele quer bênção. Para outro, de repente, é fracasso e morte. A pessoa para quem ele aponta até dá, se abaixa assim, para passar para trás, pegar em outro. Porque a vontade do Senhor é um mistério. Não, a vontade de Deus foi um mistério. Para o povo da antiga aliança, a vontade era um mistério, a vontade de Deus era um mistério. Abraão não sabia se Deus realmente queria ou não abençoá-lo. Moisés, Deus teve que revelar para ele o plano da salvação, teve que revelar para Abraão, mas nós já sabemos hoje que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a vontade dele é a graça, a vontade dele é que nós sejamos curados. A gente já sabe que doença, enfermidade, não é legal, mas que cura, saúde, é bom, é perfeito, é agradável. A gente sabe que pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Então, a gente hoje sabe qual é a vontade de Deus. A gente hoje conhece a vontade de Deus. Diz mais que nós fomos selados com o Espírito Santo. Selados. Sabe esse papo de corpo fechado? Já viu esse papo? O fulano diz que tem corpo fechado. E o cara, para ter o corpo fechado, ele anda com uma montoeira de bagulho pendurado, cordão, corrente e tal, porque eu tenho corpo fechado. Cara, se tem alguém nesse mundo que tem corpo fechado, somos nós. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Cara, você precisa crer nisso. Quantos aqui podem dizer: pastor, eu teria pelo menos 1, 2, 3 testemunho de livramento que Deus já me deu, que eu me lembro assim. Quem é que tem um testemunho de livramento aqui já alguma vez? Cara, você vinha passando no centro da cidade, você vinha caminhando, de repente você deu uma parada, pensou e recuou. Quando você recuou, passou o ônibus no lugar que você estava ali, você ia morrer atropelado. Você vinha andando, acelerou o passo, no que você acelerou, caiu um ar-condicionado. Pá! Deus te deu um livramento. Cara, eu lembro que há anos atrás, eu fundei uma banda. Eu não afundei a banda, eu fundei a banda. Chamava Sal da Terra. Aí nós saímos para tocar em Caxias. A gente morava, a banda era da igreja na Tijuca, nós fomos tocar em Caxias, terra abençoada, Caxias. Tem alguém de Caxias aí? Aleluia! Uou! Saímos para ir tocar em Caxias. E a gente botou tudo dentro de uma Kombi. Entulhamos a Kombi. Dentro da Kombi tinha violão, teclado, guitarra, baixo, bateria, amplificador e a banda. Todo mundo sentado, não tinha mais espaço para nada. Todo mundo espremido lá dentro. E a gente estava indo na direção da Avenida Brasil, quando de repente o trânsito parou. E o trânsito parou, e a gente começou a escutar um barulho assim, pá, 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 pá. Hoje, a gente tem os ouvidos mais afinados e já sabe que isso aí é pipoco, tiroteio. Então, naquela época a gente não sabia, né? O que é isso? Quando de repente a gente vem correndo do lado de cada Kombi, vem correndo um sujeito, mandando chumbo para trás. E do lado de cá da Kombi, 2 ou 3 policiais mandando chumbo no cara. E aí ficou o sujeito do lado de cá, mandando tiro, os caras do lado de cá mandando tiro, e a gente na Kombi querendo abaixar, mas não tinha espaço, só deu para fazer assim. Só deu para fechar o olho e abaixar a cabeça. Os caras atirando assim na direção da Kombi, a Kombi no meio, os caras tocando tiro. Nenhum tiro pegou na Kombi. Eu não sei se é porque nem bala perdida gosta de Kombi, não sei o que é. Tu sabe que Kombi de igreja, quem já andou em Kombi de igreja aqui alguma vez? Kombi de igreja sempre tem aquela folga na direção, né? O cara vai dirigindo assim, né? Se tem alguém que tem corpo fechado nesse mundo, somos nós, cara. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Sabe, diz que nós nos tornamos agora propriedade. O apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não sobrou nada para o diabo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Alguém pode imaginar que Deus nos tenha capacitado com tudo isso apenas para a gente ir para o céu? Você pode imaginar? Eu não estou lendo para você
tudo aquilo que o Novo Testamento diz. Eu só li para você algumas coisas que eu pensei dos 14 primeiros versículos do primeiro capítulo de Efésios. Ele nos diz tudo isso a nosso respeito. Agora, olha só o que diz do capítulo 15, perdão, do versículo 15 em diante. Ele diz: por essa razão, ou seja, em função de que vocês foram capacitados com tudo isso aí, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. E agora ele vai dizer o que ele orava. Ele diz: eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que vocês recebam. Essa oração, Paulo orou pelos Efésios, mas não só pelos Efésios. Essa é uma oração pela igreja do Senhor Jesus. E eu mesmo faço essa oração pela nova igreja desde sempre. Toda hora eu estou orando por vocês, pedindo: Deus, manda sobre a nossa igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem você é, não de acordo com interpretações toscas da Bíblia, não de acordo com as tradições que dizem que você é isso ou aquilo, não de acordo com o livro do teólogo A, B ou C, mas de acordo com a tua palavra. Nos dá espírito de revelação para que nós conheçamos quem você verdadeiramente é. E um dia Deus me mostrou: cara, você quer conhecer quem o Pai é? É simples, olhe para Jesus em ação nos evangelhos. É só você ver Jesus e você vai conhecer o caráter de Deus. Qual é o caráter de Jesus? Ele é um Pai que é bom, perdoador. Nunca, jamais alguém chegou para Jesus procurando ou pedindo por um socorro, e Jesus olhou e disse: sinto muito, mas discerno aqui no meu espírito. Peraí, só um momento, como é, Pai? O quê? Não, ó, ele está dizendo aqui que para você, deu ruim. Nunca. Jesus nunca deixou de perdoar o pecado de quem quer que fosse, que o procurasse com o coração contrito. Nunca Jesus negou o perdão pleno, completo, de todos os perdões. Cadê os teus condenadores? E não estão aí, não tiraram o pé, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Esse é o caráter do nosso Deus. As pessoas falam de Deus como se ele fosse hoje um Deus de juízo. Deus hoje não está manifestando juízo. Por quê? Porque esse hoje é o tempo, é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo no tempo, no período aceitável, o período da graça, o período da salvação. E quando Deus vier para mandar o seu juízo, para julgar a terra, nós não estaremos por aqui. Nós já teremos sido levados para o encontro com Jesus nos ares. Amém? Aqueles que tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar. Aqueles que ainda estiverem vivos terão o seu corpo transformado num corpo glorificado. E todos nós seremos arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Nós não estamos sujeitos ao juízo. Nós já fomos julgados em Cristo na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele nós ressuscitamos e com Ele nós estamos assentados em lugares celestiais. Amém? Por essa razão eu oro para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, quando ela usa o termo coração, você pode trocar pela palavra espírito. Eu oro para que o espírito de vocês tenha os olhos, que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, para que vocês entendam tudo isso aqui. Eu oro para que vocês tenham os seus espíritos iluminados. A palavra coração no Antigo Testamento, às vezes é usada de forma para falar sobre o espírito, às vezes sobre a alma. No Novo Testamento a coisa é clara. Paulo separa o que é o espírito e o que é a alma. O espírito é quem você é, de fato. Você é um ser espiritual, você é um espírito. Pastor, como é que a gente sabe que nós somos um espírito? Jesus, naquela conversa com aquela mulher no poço de Jacó, aquela mulher que tinha uma penca de maridos e aquele com quem ela estava vivendo nem marido era. Você lembra desse episódio, não lembra? Você estava por lá, você lembra, né? Desse episódio, ela pergunta: mas vem cá, aonde é que a gente deve adorar a Deus? É aqui ou é lá em Samaria? E Jesus diz: vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Deus é espírito, e você e eu fomos formados à imagem e semelhança de Deus, nós somos um espírito, mas a gente possui uma alma. A alma é a mente, psique. Alma e mente é a mesma coisa. Alma e espírito andam muito colados um com o outro. Mas a alma é uma coisa, o espírito é outra. O espírito é a sua porção eterna. A alma é a mente. Na alma é onde você tem vontade, é onde você tem emoções, sentimentos. Tudo isso está na área da alma.
É por isso que no Antigo Testamento, por exemplo, o salmista diz que o coração do homem é enganoso. Do que ele está falando? Do espírito? Não, dos sentimentos, das emoções, da alma. Se você basear a vida em emoções, no coração, vai dar ruim. Porque uma hora você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo. Mas no Novo Testamento, você tem um novo coração, você tem um novo espírito, você nasceu de novo. E ele diz aqui que ele orava para que os olhos do nosso coração, do nosso espírito, fossem iluminados, para que a gente conhecesse. Número 1, a esperança. E essa palavra esperança você pode substituir por vocação, propósito. Eu oro para que vocês conheçam a sua esperança, a sua vocação, o seu propósito, para a qual vocês foram chamados. Número 2, para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele, que ele concedeu a vocês entre os santos. E, em terceiro lugar, que vocês conheçam e entendam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Agora, nos versículos 20 e 21, ele explica um pouco sobre esse poder, porque, se você analisar isso aqui, herança, chamada, propósito, herança, poder. Há uma escala de hierarquia aqui. Você conhecendo a sua herança, você conhecendo o seu chamado, o seu propósito, você pode perguntar, peraí, mas o que sustenta o meu chamado? O que sustenta o meu propósito? Como é que esse propósito vai se concretizar? Como é que isso vai se realizar? Vai se realizar com base numa herança que você possui. Mas, pastor, e essa herança, ela é pouco, ela é pequena, ela é muito, ela é grande? Como é que ela é? Bom, essa herança ela é inesgotável porque ela se baseia no poder de Deus. Ela está embasada no poder. E esse poder é tal que ele diz agora, esse poder é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. O que ele está dizendo? Deus fornece para você um poder incomensurável que o diabo não pode anular, que o diabo não pode suprimir, que o inferno não pode, poder, autoridade, nada pode impedir de manifestar para você a sua herança, para que você cumpra o seu propósito. Amém? Paulo então orava para que aqueles que compõem a igreja, o corpo de Cristo, e a palavra igreja literalmente significa os chamados para fora. Chamados para fora de quê? Do sistema desse mundo. O sistema desse mundo não tem remédio, não tem solução. A nossa luta não é, e Jesus não veio para fazer um mundo melhor. Jesus veio para salvar o homem. Ele não veio salvar o sistema desse mundo. O sistema desse mundo está destinado à destruição. Você quer um mundo melhor? Então torne o seu mundo melhor. Se você, pela influência do seu chamado, do seu propósito, tornar a sua família uma família melhor, talvez o seu vizinho também sofra essa influência e queira ter o que você tem e torne a família dele também uma família melhor. Talvez isso contagie todo o seu prédio, que talvez contagie toda a sua rua, que talvez contagie todo o seu bairro, que talvez contagie toda a sua cidade, que talvez contagie todo o país e chegue até os confins do mundo. Mas começa no seu pequeno mundo. Eu conheço gente que o sujeito quer ser missionário, mas ele não se dá com a mulher, ele briga com os filhos, até o cachorro, ele não é o cachorro que morde ele morde o cachorro, e ele quer salvar a África. O cara quer salvar a África, mas não está conseguindo salvar a família. O mundo melhor começa com o seu mundo, o seu âmbito de influência melhorando, não por causa de um esforço, não porque você tenta empurrar versículos goela abaixo das pessoas, mas porque você vive a graça, porque você vive o Evangelho. Amém? Você precisa aprender a pregar o Evangelho. E se necessário for, até usar palavras para isso. Mas só se for necessário. De preferência, pregue o Evangelho sem precisar abrir a boca para citar um versículo. Deixe que as pessoas perguntem, cara, você é assim por quê? Agora você me deu liberdade para eu te dizer, é Jesus. É a palavra de Deus. É Deus na minha vida. Mas você precisa se convencer do seu propósito. Ou seja, aqueles que são chamados para fora desse sistema de opressão,
de ilusão, de frustração, de decepção e morte que é o mundo, aqueles que foram predestinados para serem filhos, ele orava para que eles recebessem espírito de sabedoria e de revelação para reconhecer quem Deus realmente é. Reconhecendo quem Deus realmente é, a consequência é que isso vai gerar olhos espirituais iluminados. Quando você entende quem Deus realmente é, que Ele não é o Deus de juízo, mas que Ele é o Deus da graça, que o juízo não é para nós, a igreja, que esse não é o tempo, não é o período, não é a fase do juízo, é a fase da graça, é o tempo da graça, do amor, da cura, da libertação, da restauração, da vida abundante. Quando você entende isso, os seus olhos espirituais começam a ser iluminados, para que você agora reconheça a sua chamada, o seu propósito, para que você reconheça e compreenda a dimensão plena da sua herança divina, e para que você consiga enxergar qual é a grandeza do poder que está disponível para todo aquele que crê. Cara, é um poder tal que fez com que um corpo morto, o corpo morto de Jesus, depois de 3 dias, ressuscitasse. Essa é a dimensão do poder. Quer dizer, você não está precisando nem de ressurreição. Você está precisando mais de cura. Cara, se Deus pode ressuscitar um morto, Ele não pode curar uma enfermidade? Cara, Deus, Ele tem um poder gigantesco disponível para você, para liberar sobre você uma herança que vai te conduzir para cumprir o propósito que você tem em Cristo. Amém? Com base nesse entendimento, a pergunta que tem que ecoar no seu coração é: você hoje está simplesmente vivendo como alguém que é salvo, ou você está indo além para viver como alguém que é chamado? Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo, para você ouvir e responder para você mesmo. Você está vivendo simplesmente como alguém que é salvo, ou você está dando um passo além para viver como alguém que é chamado? Viver como alguém que é salvo, a gente já entra num campo complicado, porque há um grande número de cristãos ainda hoje que não tem certeza da salvação. Então, quer dizer, nem como salvo o cara está vivendo, quem dirá como chamado, né? Porque nem certeza da salvação o sujeito tem. A falta de certeza da salvação em muitas igrejas é tão grande que alguém uma vez me mostrou um recorte de jornal. O repórter pegou num lugar desse onde se registram nomes de empresas, que também são lugares onde se registram nome de igrejas. E o cara publicou só nome esdrúxulo de igreja. E uma das igrejas era: Jesus vem, eu vou, você fica. Cara, vê se isso é nome para você botar numa igreja. Não dá nem para você convidar ninguém, né? Porque tu convida a pessoa: vamos lá na igreja para você conhecer. Mas qual é a sua igreja? Jesus vem, eu vou, você fica. O cara já nem vem. Então o que eu vou fazer lá? Eu vou lá para quê? No meio do culto, Jesus vem. Você vai, eu fico? Eu nem vou. Mas por que isso? Por que esse nome? Porque dentro de uma membresia de uma igreja como essa, há sempre uma desconfiança. Cara, de repente Jesus vem, você vai e eu fico. Eu não sei quem é que vai. Não sei. Você vai? Não sei. Ninguém sabe. É um mistério. Pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Não, peraí. Você tem que ter certeza da sua salvação. A sua salvação não é por obras, não é por merecimento, não é porque você fez ou deixou de fazer, é pela graça. Você assume pela fé, você recebe pela fé a salvação. Ponto final. Não tem a ver com obras, não tem a ver com feitos, não tem a ver com talentos, não tem a ver com dons, não tem a ver com muita oração e santidade. Tem a ver com graça. Ele te deu gratuitamente isso aí. Então, qual é a minha certeza da salvação? Eu tenho certeza que eu, na minha carne, sou ainda muito imperfeito, mas no meu espírito eu sou igualdade e semelhança de Jesus. Segundo Ele é, eu sou nesse mundo. Então, se Ele voltar agora, eu vou com Ele. Quem vai junto? Amém. Pelo menos 90% da igreja, aleluia. Filipenses 2,13 diz o seguinte para nós: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. É Ele quem coloca em você o querer, o desejo, o sonho, e é Ele quem te capacita para realizar o sonho que Ele te deu. Eu quero mostrar para você alguns pontos práticos aqui de cumprimento de propósito na nossa vida. O primeiro deles é o seguinte: o querer é o desejo,
é o sonho, é o alvo, é o projeto, é o propósito. Bota o nome que você quiser. É o projeto, é o alvo, é o sonho, é o propósito que queima no seu coração. É aquilo que você mais gostaria de fazer na vida, que você faria até de graça. O problema é que ao longo da vida, o mundo, o diabo, ele vai se encarregando de botar barreiras e dificuldades, porque não há um propósito legítimo que venha do coração de Deus, da mente de Deus para você, que o diabo vai deixar barato, para que você cumpra esse propósito assim de graça. Ele vai tentar impedir, ele vai tentar lançar circunstâncias, manipular circunstâncias para dificultar, para impedir. Ele vai tentar fazer de tudo, e se as circunstâncias você continuar superando e suplantando, ele vai começar a tentar lançar na sua mente pensamentos de sentimentos errados, de menos-valia, de autodepreciação, de depressão, e se preciso for, ele vai te levar para síndrome do pânico, para você ficar trancado em casa num quarto e nem sair para ir na padaria comprar um pão. Porque ele sabe que se você entender o teu chamado e o teu propósito, ele está lascado. Então ele vai tentar de todas as maneiras impedir que esse propósito se cumpra. Mas os sonhos que estão no seu coração, que são lícitos, foram dados por Deus em pessoa. Pastor, será que foi Deus mesmo? Não é uma coisa que o diabo botou para me iludir. Cara, para pensar uma coisa. Você não precisa de muita coisa, você não precisa ser muito espiritual demais para discernir se um sonho, um propósito, um desejo que você tem no coração é de Deus ou do diabo. Se você tiver meio cérebro só funcionando, e mesmo assim se essa metade estiver defeituosa, tiver só 2 neurônios, um para levar, outro para trazer, você consegue discernir alguma coisa que vem de Deus e alguma coisa que não vem de Deus. Você começa a bater um sonho. Qual é o sonho que você tem? Pastor, eu queria que o senhor me dissesse se esse sonho é de Deus ou é do diabo. Qual é o seu sonho? O meu sonho é adulterar com a vizinha. E você ainda vem perguntar se é de Deus ou do diabo. Você merece uma bifa na orelha. Você não precisa de muita coisa para entender. Porque se vem um sonho, um propósito, um desejo de você ser excelente naquilo que você, na carreira que você escolheu, de você ser um empresário bem-sucedido, uma empresária bem-sucedida, de você ser um artista bem-sucedido, um ator, uma atriz, um cantor, não importa o que, um engenheiro, uma arquiteta, não importa o que, você sonha com sucesso nessa carreira, você acha que foi o diabo que botou isso no seu coração? Ao contrário, o diabo vai tentar impedir de todo jeito e maneira esse sonho, esse desejo, esse propósito que queima no teu coração. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa que ela falou: pastor, o meu sonho sempre foi a música, mas eu achei que isso aí é uma coisa muito difícil, eu agora estou estudando para fazer concurso. Eu falei: olha só, estuda para fazer o concurso, passa no concurso, ganha grana para você cumprir o plano A, mas não desvia a tua visão do plano A para um plano B. Porque o que o diabo mais quer é que você desvie a tua visão do plano A para um plano B. O plano A é de Deus, o plano B é da carne, é da cabeça, é uma alternativa de abandono do plano A. E se você perseverar, Deus vai te abençoar. É uma questão de você se posicionar e saber: não, eu tenho um propósito que foi Deus que colocou no meu coração, eu tenho um sonho que foi Deus que colocou aqui e eu vou chegar lá. Sabe, o professor que foi o paraninfo da minha turma na formatura, eu me formei, eu falei hoje 35 anos, minha esposa falou assim: tem mais. Eu falei: não é possível, em nome de Jesus. 30 e poucos anos de formado. Vou fazer 36 anos de formado, aleluia, misericórdia. Nós escolhemos o paraninfo da nossa turma, e o paraninfo da nossa turma, ele foi um camarada que ele contou para nós essa história. Ele sonhava fazer medicina, mas ele era de uma família extremamente pobre. Então o que ele fez? Ele estudou feito um condenado e passou no vestibular para medicina, mas não tinha grana para sustentar na medicina, porque faculdade de medicina é tempo integral, de manhã até o final da tarde. Sabe o que esse cara fazia? Ele estudava durante o dia e de noite ele dirigia um táxi para poder sustentar os estudos. E se a grana não fosse o suficiente, ele de dia vendia essas coisas de costura, botão, agulha, linha, para juntar mais uma graninha. Era um dos melhores médicos que eu já conheci na vida. Mas o camarada não se permitiu, porque ele podia pensar assim: cara, eu estou dirigindo um táxi, acho que o meu destino é o táxi. Vou desistir da medicina. O cara não abriu mão para ficar no táxi. O táxi
era apenas um degrau para chegar no propósito que Deus tinha para a vida dele, que era se formar na faculdade de medicina. Não abra mão do plano A. Sabe, no início, Moisés não conseguia se ver como o libertador do povo de Israel, da escravidão do Egito. Esse era o propósito de Deus para a vida dele. Mas ele não conseguia se ver assim. Então, quando Deus começou a falar com ele, Moisés, eu tenho esse propósito, é para isso que você nasceu. Ah, Deus, eu não posso, não dá para mim, porque eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou gago, eu sou baixinho, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou comprido, eu sou feio, eu sou bonito. Ele começou a mostrar uma montoeira de desculpas pelas quais ele não podia. E Deus foi conversando com Moisés, e nessas conversas Deus foi implantando no coração de Moisés uma visão, um sonho, um propósito. E de repente Moisés ficou convencido, não, ok, Deus, eu já entendi, esse é o plano, é o propósito. E foi quando Moisés se convenceu, que ele teve a coragem de ir na frente de Faraó para dizer, olha, Deus tem um recado para você. Ele disse o seguinte, deixa o meu povo ir. Faraó, não vai. Moisés não voltou para casa, eu sabia que não tinha esse negócio de propósito. Olha aí, o cara deu um não na minha cara. E olha quem foi que disse não, foi o Faraó. Estou lascado, estou frito. Ele voltou uma segunda vez, olha só, vou te dar o recado que Deus deu, hein? Deixa o meu povo ir. Ah, vamos fazer um negócio aqui, Moisés. Vai um pouco, fica um pouco. Vai os homens, ficam as mulheres. Não tem negociação. Deixa o meu povo ir. Ah, vamos fazer que fica o gado, ou leva o gado, faz uma festa, fica 3 dias, depois volta. Não tem negociação. Por que Moisés fincou o pé e não negociou? Porque ele sabia agora que ele tinha um propósito. E enquanto ele não sabia disso, eu não posso, eu sou gago, é difícil, é complicado, Faraó e tal. Enquanto ele tinha uma falta de visão do propósito, ele arrumou desculpas. No momento em que o propósito caiu no coração, ele não abriu mão e ele foi lá e encarou a dificuldade. Amém? Segunda coisa, se o querer é o sonho, o realizar é o que você tem na mão. É o que você tem nas suas mãos. O que você tem na mão? Quando Moisés começou a dar uma série de desculpas para Deus, mostrando para Deus as suas impossibilidades, as suas dificuldades naturais para ser esse agente libertador, olha a pergunta que Deus fez para Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Pô Deus, o que isso tem a ver? O que eu tenho na mão? E aqui é um cajado. O que eu faço com o cajado? Não é nem uma espada, não é uma lança, não é uma R15, não é nada, é um cajado. O que eu faço com um cajado? Moisés, é com o que você tem na mão que a gente vai começar a fazer o propósito acontecer. Não é com o que você... se eu tivesse, Deus, um exército de 1,5 milhão de homens, a gente entrava pelo palácio adentro, arrebentava tudo e acabou. Acabou o caô, Moisés chegou. Mas não tenho. Só tenho um cajado. Se eu tivesse alguma coisa a mais, pô Deus, daí, cadê o recurso? Moisés, o que você tem na mão? É só um cajado. Então é com o cajado que você vai fazer. Com o cajado, pois é, com esse cajado simples, foi que Moisés realizou milagres desde o menor, que foi lançar o cajado na frente de Faraó, ele se transformar numa serpente, e depois ele pegar e virar um cajado de novo, até o maior dos milagres, que foi encostar com o cajado na água, e o mar vermelho se abrir para o povo passar a pé seco. Caramba, hein? Moisés subestimou o cajado. Depois que o mar abriu, ele deve ter olhado e falou assim, cajadinho danado, hein? Oh, aleluia! Mas Deus usou o que ele tinha na mão. A gente fica sonhando com o que não tem. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que Deus não abençoará o homem segundo o que ele não tem, mas segundo o que ele tem. Não importa se é pouco. Não adianta você ficar olhando e dizendo assim, pastor, mas o que eu tenho na mão é tão pouquinho, é uma merreca, não dá para nada. Cara, algumas semanas atrás, eu contei esse testemunho aqui, uma pessoa aqui da igreja me contou esse testemunho, de que ele chegou aqui na igreja quebrado. Falou, pastor, eu fui um milionário, tinha dinheiro para fazer fogueira, mas uma série de eventos aconteceram, e da noite para o dia, eu perdi tudo, fiquei sem nada. Eu era ateu, me convidaram para vir à igreja, eu vim, assisti o culto, quando eu saí, fui jantar com a família, sentei no restaurante, no que eu sentei, Deus começou a falar comigo. O cara era ateu, não saiu daqui do culto convertido, não. Deus começou a falar com ele, e Deus mostrou para ele um plano de recuperação financeira. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer esfirra.
O cara falou, ué, eu vou abrir uma franquia do Habib's? Não, isso aí é muito pouco. Isso aí está pouco, está barato. O que você tem na mão? Deus, tu sabe que eu estou falido, mas o que você tem na mão? Olha, eu tenho um dinheirinho que dá para comprar uma passagem para ir a São Paulo, fazer um curso para aprender a fazer uma massa gourmet e voltar. Só dá para isso. Então faz isso. O cara comprou a passagem, foi para São Paulo, fez o curso, aprendeu a fazer a massa e agora está fazendo esfirra gourmet. Fui lá para comer. Não é aquele esfirra assim com aquele montinho de carne assim com uns pouquinhos de tomate e cebola, não. Camarão com catupiry. Aleluia. O cara hoje está com 5 lojas e gente batendo na porta dele pedindo, faz da tua loja uma franquia porque eu quero ter essa franquia. E ele está dizendo, calma, agora faz fila aí. Mas o que ele usou? Ele usou o que ele tinha na mão. É pouquinho. Virou 5 lojas. 5 lojas. Mas começou com um pouquinho. Sabe, em terceiro lugar, tanto para o querer como por realizar, eu tenho a meu dispor uma chamada, uma herança e o poder incomensurável de Deus. Perdão, não importa quem eu fui, não importa quem eu sou, o que importa é que eu tenho uma chamada. O que importa é que em cima dessa chamada eu tenho uma herança. E em cima dessa herança eu tenho um poder incomensurável, que é o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Então, tanto para o querer como para o realizar, eu tenho uma chamada a meu dispor. Eu não estou jogado aí para tentar adivinhar o que eu faço da vida. Eu não estou largado aí para tentar arriscar alguma coisa, como se eu dependesse de uma sorte. Não, eu vou arriscar. Eu tenho aqui 5 opções e vou dar um chute para um lado para ver se dá certo. Eu não sou uma possibilidade, eu sou uma certeza. A minha vida nas mãos de Deus não é um conjunto de possibilidades. A minha vida nas mãos de Deus é uma certeza. Amém? Amém? Aleluia! Em quarto lugar, não despreze os começos pequenos e humildes. Nada que hoje é grande, começou grande. A gente às vezes fica pensando assim, se for de Deus vai começar já bombando, arrebentando a boca do balão. Nem sempre. Não despreze os começos pequenos e humildes. Sabe que esse texto de Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu. E esses 2 caras eram do tempo do exílio da Babilônia, no tempo em que o rei Ciro assinou um decreto para eles voltarem para Israel, para Jerusalém. E eles voltaram em 3 levas, uma com Neemias para reconstruir os muros, uma com Zorobabel para reconstruir o templo, e uma com Esdras para reaprender a palavra, que todo mundo já não conhecia mais, 70 anos de cativeiro. E aí, o pessoal, quando começou a ver Zorobabel construindo o templo, quem conheceu o templo, os mais velhos que conheceram o templo de Salomão, olharam e começaram a chorar. Os mais novos, que só conheciam de ouvir falar, ficaram decepcionados. Caramba, olha só o que ele está fazendo. Um templo pequenininho, humilde, não tem nem comparação com o templo de Salomão. Caramba, aquele templo aqui era um templo. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Depois que o templo foi construído, é que Deus mandou um recado por Ageu. Olha, pode dizer para o povo que esse templo pode ser menor, mais humilde, mas a glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira. Então não despreze os pequenos, porque ele diz assim, o Senhor falou comigo mais uma vez e ele disse, Zorobabel pôs o alicerce desse templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Esse aqui, ficar alegres, não é que o pessoal ia olhar e bater palma. Esse aqui, a expressão significa o seguinte, aqueles que viram o início e desprezaram o início pequeno e humilde, quando vissem o templo terminado, iam dizer, quem diria? Quem diria? Não é que o cara terminou? Não é que a glória desse segundo templo é maior do que a do primeiro? Quem diria? Olha só! Quem diria, hein, pastor Fragale?
Quem diria? Começou lá no PP, numa casa, meia dúzia de gato pingado. Quem diria? Ó, aqueles tempos, rapaz, me lembro de pastor, já testemunhou. Quem é que estava junto com ele? Só tinha gente falida. E quanto mais eu orava, mais falido chegava. Eu falava, Senhor, manda aquela pessoa, aquele empresário poderoso, cheio da grana, que vai chegar aqui e vai dizer, vamos acabar com esse negócio de ficar reunindo nessa casa, já temos aqui um dinheiro para comprar um terreno, vamos construir uma baita numa igreja. Aí chegar uma pessoa e falar, é ele, estou discernindo no meu espírito, é essa pessoa. O cara chegar para mim, pastor, estou aqui, quero ser membro da sua igreja, e dizer, aleluia, quem é você? Eu sou mais um falido. Quem diria? Começou com aquele grupinho, agora está indo lá para um lugar que vai ter mais de 1.500 lugares, quem diria? Cara, e você acha que o freeway é o ponto final? Cara, Deus me deu a visão da nova igreja há mais de 15 anos atrás. Eu vi uma igreja para 5.000 pessoas. Lá só tem 1.500, então não é o ponto final ainda. Lá só vai caber 1.500. Quer dizer, vai me dar uma trabalheira de fazer 4 cultos, ou domingo, uma galeria lotada, não tem lugar, precisamos sair, precisamos para um lugar maior, vai começar tudo de novo. Mas é preciso que a gente entenda e valorizar os princípios humildes e pequenos. Sabe o que você tem na mão? Ah, pastor, é muito pouco. Não fica pensando, se eu tivesse. Para com isso, o que você tem? Ah, pastor, eu queria começar um negócio, mas eu só tenho um laptop. Cara, você com um laptop pode fazer coisa que até Deus duvida. Você hoje com um laptopzinho, então, pastor, é um laptop velhinho. Assim, quando eu ligo o custo, fica uns 5 minutos rodando até abrir mesmo, demora. Mas com aquela coisa ali, você pode começar um negócio próprio. Ah, mas eu não sei como fazer. Peça ajuda ao pessoal da Vibe, porque essa garotada sabe tudo de computador. Mas você tem que saber valorizar os começos humildes. Cara, comecei... Depois, lá na frente, é muito legal você olhar para trás e falar assim, cara, comecei com um laptop que movido a fumaça, a vapor. E olha só, agora tem uma empresa, um montão de funcionário, já estou abrindo outra, e tá, mas eu comecei com uma coisa pequena e humilde, que quem olhava dizia assim, isso aí não vai para frente. Agora, quem riu de mim, está se alegrando comigo, está olhando, quem diria? Amém, gente? Amém. Em quinto lugar, não despreze os grandes sonhos. Não despreze os pequenos começos, mas também não despreze os grandes sonhos. Deus, quando dá um sonho para você, o sonho sempre é um sonho grandioso. Por que Moisés ficou assustado quando Deus falou para ele do propósito? Caramba, isso é muito maior do que eu poderia imaginar, do que eu posso aguentar. Eu sozinho libertar mais de 2 milhões de pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Quem sou eu para isso? A primeira pergunta que vem quando você é um sonho grandioso é: quem sou eu para fazer isso? Exatamente, a pergunta cabe e é exata. Quem sou eu para Deus olhar para você e dizer assim: exatamente, tu não é ninguém, e é a ninguém que eu vou abençoar, porque é pela graça. Não é porque você tem esse talento, aquele dom. Que bom que você tem talentos, que bom que você tem dons, que bom que você tem inteligência, que bom que você tem capacidade, que bom que você tem tudo isso, mas apesar disso, Deus pode te abençoar com muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Amém? Não despreze os grandes sonhos. Em geral, a base para a gente desprezar os grandes sonhos é exatamente aquilo que inicialmente a gente tem na mão, que nos parece insuficiente ou inadequado. Caramba, como é que eu vou chegar a ter esse sonho que eu imaginei, com esse pouquinho que eu tenho na mão, com essa coisa tão pouca? Cara, quando você fala de pouco virando coisa gigantesca, lembre-se do profeta Eliseu, que profetizou falta de chuva em Israel, e parou de chover durante 3 anos e meio, e no dia que ele começou a orar para a chuva voltar, ele mandou o seu auxiliar ir do lado de fora da tenda, olha para o céu e me diz o que você está vendo. Estou vendo nada, o céu está azul, céu de brigadeiro. Ele voltou lá para dentro, céu de brigadeiro, profeta, e aí? Volta de novo. 7 vezes o cara teve que ir lá fora. Na 7ª vez ele voltou e falou: olha, agora ela teve uma nuvenzinha, mas pequenininha, do tamanho da palma da mão de um homem. Não dá nem para fazer garoa, quem dirá chuva. Valorize os pequenos começos. Valorize as coisas pequenas e humildes. Pode ir para o rei e dizer para ele passar sebo nas canelas e voltar voado para casa, porque vem aí chuva para valer.
A profeta é só uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Você acha que Deus precisa de mais do que isso? Você acha que Deus precisa de mais de alguns centavos que você tenha no bolso, de alguns poucos reais que você tenha no bolso para fazer de você um grande empresário? Você acha que Deus precisa de diplomas de Harvard para fazer de você uma pessoa bem-sucedida? Você acha que Deus precisa de mais o quê? Ele só precisa de uma coisa, uma vida e um coração rendido a Ele. Para Ele isso já é o suficiente para Ele fazer grandes coisas. Aleluia! Aleluia! Em geral, as pequenas coisas são o que nos desanimam a ter grandes sonhos, mas saiba disso, lembre-se disso aqui. Os sonhos e propósitos que Deus planta no seu coração sempre, sempre, sempre serão imensamente maiores do que os recursos disponíveis. Nunca Deus vai dar para você um sonho que você vai olhar e falar assim: oh Deus, isso aí para mim é moleza, já tenho grana no banco, eu tenho já uma montura de gente que vai me ajudar. Em geral você não tem nada, você começa do zero. Mas o grande segredo para isso acontecer é o que diz Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. A questão é a fidelidade no pouco. Pastor, mas eu já estou ralando nisso aqui há um tempão, e parece que não está andando. Não abra mão do plano A, não abra mão do sonho, não abra mão do propósito. Ainda que você esteja, pastor, mas eu já estou há tanto tempo aqui tentando. Cara, tem um ditado no mundo que você tem que lembrar: é água mole batendo em pedra dura, e tanto bate até que fura. Se você persevera, vai chegar um momento em que a porta vai se abrir. Jesus diz isso: batei e abri-se-vos-á. Pastor, mas eu já estou há 1 ano e meio batendo na porta, uma hora vai abrir. O que não pode é você bateu, parou, já estava vindo alguém do lado de lá para abrir. Já aconteceu com você isso? Tocar a campainha. Isso aconteceu comigo lá em casa outro dia. Ouvi a campainha. Onde é que eu estava? No banheiro. Não dava para atender a porta. Denise tinha saído, tinha ninguém. E eu comecei naquela pressa: preciso ir lá, preciso ir na porta. Estou tocando. A pessoa tocou, bé, nada. Tocou, bé, nada. Eu tentando gritar: já vai. Quando eu finalmente cheguei a abrir a porta, não tinha mais ninguém. Se tivesse esperado mais um pouco, ia dar de cara comigo. Aí você desiste de tocar a campainha, de bater na porta, quando está vindo alguém para abrir, mas você já desceu a escada e foi embora. Ah, não tem ninguém. Cara, tem alguém do outro lado que vai ouvir você batendo na porta e vai abrir. E esse alguém que está do outro lado não é ninguém além do Senhor Jesus, que vai abrir a porta para você, que vai abrir a porta para você, que vai abrir a porta. Batei e abri-se-vos-á. Bata e abri-se-vos-á. Seja fiel no pouco e Ele vai te colocar sobre o muito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu!